Mas vocês precisam assistir, eu achei impressionante, o filme do Rodrigo, o Orestes. Recente? Recente. É super instigante, cara. Muito, muito, muito. Sobre qual Orestes? O Orestes, ele pega a questão da tragédia grega, mas é sobre presos, mortos, desaparecidos e a violência na ditadura militar. Na ditadura anterior, né? Na de 64. E agora já inauguramos uma outra fase. A parlamentar, né? Uma outra civil. Na outra tinha as senhoras católicas. Agora tem os pastores evangélicos de direita e os coxinhas, né? Você acha que pode, nos próximos anos, se isso não for revertido, se acentuar, como aconteceu em 69? Olha, em 68, É. 68, aliás, em 68 começa em 69, mas ela por enquanto, é um vaudeville do que aconteceu em 64. As classes são as mesmas, os interesses são os mesmos, o projeto é o mesmo de concentração de renda do grande capital. E é claro que, por exemplo, quando vem essa notícia, porque ninguém sabe mais o que é, claro que todo mundo sabe, mas eles dão a notícia, 12 horas diárias para o trabalhador. Bom, aí como isso provoca reação, aliás, eles conseguiram unificar todas as centrais sindicais, de repente, né? Essa coisa difícil no Brasil, eles conseguiram. Aí eles recuam. O que acontece é o seguinte, se eles forem aplicando esses planos, você vai tendo cada vez uma revolta maior dos trabalhadores. Quanto mais eles concentram a riqueza, mais a consciência das pessoas vai exigindo que elas façam alguma coisa, né? A consciência, no sentido, a sua situação objetiva, cria para as pessoas de que algo deve ser feito, né? E se fazem, vem repressão. Aqui até demorou, a Primavera Árabe chegou antes, né, lá nos países árabes. Eu acho que se as coisas continuam assim, a tendência é ela fechar mais o torniquete. Embora seja, dessa vez, quem se expõe, quem exerce o poder de mando, sejam os civis, sejam parlamentares, seja o judiciário e agora o Temer, mas eles não se arriscariam a isso sem um respaldo, uma exigência grande do grande capital e de setores que têm poder das armas, inclusive o próprio governo dos Estados Unidos, né? Não dá para esquecer que 64 foi armado aqui pelos democratas estadunidenses. Não foram os republicanos. Foram os democratas que tentaram a invasão da Baía dos Porcos, em Cuba. Foram os democratas que fizeram várias guerras pelo Vietnã. E o Kennedy era democrata, né? Sim.
Mas não se preocupe, porque o Temer também é um democrata, né? É do PMDB, Partido do Movimento Democrático. Né? E democracia é isso, é quem formata o Estado, quem teve a maioria na formatação da Constituição, e quem tem maioria na correlação de força atual. São esses que formatam o país e dão o perfil de democracia que nós vamos ter. Nós conseguimos muitas conquistas em 88, na Constituição. Mas nós éramos minoria dentro da Constituinte. De todo modo, esse Estado democrático de direito que se instituiu a partir dali, era do nosso interesse. Era do nosso interesse fazer propaganda das nossas ideias, ter condições de fazer discussões, ter condições de estar aqui falando o que eu estou falando. E me parece que a tendência é retroagir. Essa história do filme Aquários é muito sintomático na área das ideias, do pensamento, da manifestação, da expressão. O tal do capitão do exército infiltrado no movimento e fazer o que fez, levando à prisão aqueles 20 e poucos jovens no Centro Cultural Vergueiro, faz parte desse quadro. Mas ele é um que foi descoberto. Sim, né? Ele é apenas um descoberto. Um que se descobriu. Porque tem um monte de P2 para tudo quanto é lado. O pessoal tem que se dar conta disso. Inclusive, sobretudo, quando a sua organização se faz somente através de listas, da internet, etc, etc. Não pode. Porque ele veio através da internet. Veio com um discurso marxista, citando Marx da primeira vez, para os jovens. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Não é ficar paranoico, nem ressuscitar o personagem do Enfio, o baldo paranoico. Não é isso. Mas, muito cuidado. As coisas estão armadas já. Quando você tem uma PM, do jeito que você tem a de São Paulo e de vários estados, quando você mantém esse entulho autoritário da ditadura anterior, é porque alguma coisa está muito difícil. Mas, como eu vinha dizendo, ao fim e ao cabo, é a Constituição que define o Estado em que você vive. A democracia, o Estado de Direito democrático, ela está sempre em disputa. Ora, nós conseguimos construir um Estado democrático de direito sob a hegemonia do grande capital. Ainda assim conquistamos muita coisa e ainda assim foi muito importante. Mas a hegemonia é do capital. Em outras palavras, trata-se sempre, toda democracia trata-se sempre da hegemonia de uma classe ou de um conjunto de classes sobre as demais. E é a isso que se chama ditadura de classe. Entendeu? É a ditadura de classe, essa hegemonia. E é o que nós estamos vivendo aqui. Os três poderes não existem enquanto coisas autônomas. Eles são três coisas que se soldaram num projeto, né? Que é um projeto desenvolvimentista com concentração de renda, de superexploração do trabalho, de perda de direitos dos trabalhadores, de arroxo salarial. E nisso ele não é em nada diferente, não inova nada com relação a 64. E é por isso que eu acho que só a classe trabalhadora mesmo, e o que eu chamo de classe trabalhadora? Todos aqueles que vivem no trabalho remunerado, que vende sua força de trabalho para as empresas, juntamente com o povo. Quem é que eu estou chamando o povo?
todos os outros setores explorados, oprimidos, etc. Não adianta ficar falando em exclusão, não tem ninguém excluído. Todos temos uma função dentro desse sistema. Você pega a Cracolândia. O que é a Cracolândia? É algo administrado pelo Estado para ficar ali. Jogar para o chão, baixar o valor dos imóveis daquela região, para as grandes incorporadoras comprarem a região e, paralelamente, o que parece um contrassenso, mas só se explica através dessa visão, o governo do Estado tem investido milhões ali em equipamentos culturais de excelência. Escola Tom Jobim, Estação Pinacoteca, Sala de Música São Paulo, Sala São Paulo, Museu da Língua Portuguesa e por aí vai. É ótimo que esses equipamentos existam, nada contra. Só que eles são feitos ali porque quando as incorporadoras tiverem comprado tudo aquilo, eles vão pegar o pessoal do crack e tal, que comerciam e queimam pedrinho na frente da polícia. A polícia só tem o trabalho de tirar eles da frente do museu, ou da Sala São Paulo, ou disso ou daquilo, quando tem espetáculo, algum acontecimento lá. Deslocam para algum lugar. Deslocam para algum lugar. Depois eles voltam. Acabou o espetáculo, volta. Ora, segundo consta, há uns 2 ou 3 anos atrás, a Porto Seguro já teria comprado 80% dos imóveis daquela região. Comprou tudo, resolveu seus objetivos, tira os caras, joga no rio, joga no mar, ou em outra região da cidade que queiram fazer o mesmo processo. Parece que aqui na Frei Caneca já existe alguma coisa desse tipo, que eu li uma vez no Estadão. E ali será construído um bairro de luxo, com infraestrutura que já está pronta, com todos esses equipamentos que já estão prontos lá, e outros que virão a construir. Ora, dizer então que aquele pessoal da Cracolândia são excluídos é uma brincadeira. Eles estão incluídos para fazer um trabalho para o sistema, um trabalho do qual eles não têm consciência, não sabem o que estão fazendo, etc, etc, etc. Rogério, seriam os cupins do filme Aquários. São os cupins. No filme, no Aquários, os cupins eles têm a função de comer tudo que está em volta para forçar a moradora de baixo a deixar o prédio, porque ela é o empecilho para aquela especulação imobiliária, para aquele rendimento. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles fizeram isso no Le Havre, em Paris, e fizeram no Marquês. Isso há uns 45 anos atrás. Então não tem muita novidade. É simplesmente olhar o que está acontecendo e se dar conta. E tentar dizer isso para as pessoas. E organizar essa vontade coletiva de que não seja desse jeito. Eles vão usar mais ou menos força de acordo com o que eles acham necessário usar. Eles não têm limites. Eles não têm nenhum limite. Aquela votação do impeachment da presidenta Dilma na Câmara Federal mostra claramente isso. Não há um argumento político nem legal. E os caras votando da maneira mais rastaquera para ganhar
corações e mentes dos que defendem, sem entender o que estão defendendo, uma família de determinado tipo, uma moral de determinado tipo. Dedico esse meu voto à minha tia que está não sei aonde, dedico ao meu filho, dedico a não sei o quê, e o próprio presidente. Quem achou a marca desse governo foi o Michelzinho, meu filho. Quer dizer, o que é a vida privada dos cidadãos interessa ao grande público nesse sentido? Nada. Nada. Ele tinha que explicar por que aquele slogan tão imbecil, tão positivista, é o slogan da Câmara. Coisas que já deviam ter sido tiradas da bandeira nacional até. Não foi o Michelzinho. Ah, meu, respeito é bom. Respeito é bom. Eles estão fazendo exatamente o que para a minha geração a gente diz, isso parece conversa das tiazinhas velhas. Hoje nem as tiazinhas velhas estão entrando muito nisso, porque as tiazinhas velhas são da minha idade hoje, né? E são muito ativas. Então, serve qualquer argumento. Como serviu o incêndio do Reichstag nos anos 30, fim dos anos 20, para o ascenso do nazismo na Alemanha. Eu não estou dizendo que é nazismo, é outra coisa. Porque o nazismo envolvia nazismo como alguns chamam de corrupção do fascismo, que é a mesma coisa, no sentido, é a briga de dois países, dois estados nacionais e suas classes dominantes, né? Para disputar países que se tornaram estados-nação tardiamente com relação a outras grandes potências, era unir o povo de um ponto de vista de nacionalidade, não de classe. Unir o povo para disputar os mercados internacionais, para disputar com os Estados Unidos, França, Inglaterra, União Soviética, etc. É isso que é a essência do fascismo e do nazismo. Então eu não estou chamando os daqui de nazistas. Eles agem aqui, eles são a base social interna de potências internacionais, do grande capital internacional. Essa é a diferença fundamental do que aqui acontece frente ao nazismo e ao fascismo. É pior ainda. Quer dizer, é pior ainda em termos de indignidade, né? Porque eles fazem isso para subordinar o país, sua classe trabalhadora e o povo, no sentido de classe, às potências internacionais, para a superexploração do trabalho, para a concentração de renda, para a intensificação da jornada de trabalho, para todas essas merdas que eles já estão anunciando por aí. E vamos de balão de ensaio em balão de ensaio, cara. Vamos de balão. É nesse quesito, então, é nessa questão que você fala que a Constituição está em disputa. Está sempre em disputa. Né? E eles, ao modificar leis trabalhistas, leis de exploração do petróleo, etc. Que vão contra vários itens da Constituição. Uhum. A questão do petróleo é outra vergonha. Porque se nas outras coisas a gente pode dizer de uma hegemonia de figuras do PMDB, na questão do pré-sal e toda a questão do petróleo, da tecnologia do petróleo,
tecnologia nuclear, a gente esquece do submarino atômico. Eles querem para eles. Entendeu? E tem seus representantes brasileiros a fazer essas manobras. Veja o senhor José Serra de chanceler. Agora, só num país como o Brasil que tem um chanceler como José Serra. Só num país que esteja vivendo isso que o Brasil está vivendo, que pode ter um chanceler como José Serra, que é um entreguista. Ele está entregando tudo e acabando. Ele vai querer entregar os bancos, já quer acabar com o BRICS, já quer acabar com o Unasul, com o Mercosul. Com vários desses acordos internacionais. E fica o povo, mesmo pessoas que entendem de política, espantados. Não, eles prenderam dessa vez empresários da Odebrecht, de várias empreiteiras, da Andrade Gutierrez, etc, etc. Claro, é preciso reservar os mercados internos para as empreiteiras estadunidenses. E mesmo porque... Eles foram presos por isso, porque já estão ocupando uma fatia do mercado internacional. Não por serem corruptos ou corruptores, que aí é uma festa. Né? Falar que nem a dona Marta Suplicy, que saiu do PT, porque percebeu que tinha muita corrupção e vai para o PMDB. Olha, eu sinto muito. Não estou defendendo uma corrupção maior ou menor, não é isso. Corrupção é corrupção, tem que ser denunciado, julgado, cumprir pena, seja quem for. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Agora, ela com esse discurso, gente... Da questão da... Você falou do Odebrecht, né? Depois, da questão... Quando teve um líder soviético dos anos 30 que mandava essas figuras esfriar a cabeça na Sibéria, achava ruim, entendeu? Não estou defendendo o stalinismo, não é isso. Não é essa a questão. Agora, tem que tratar, é uma questão de solidariedade humana tratar essas figuras. Foram nossos companheiros, entendeu? Você falou da questão da disputa do mercado internacional e do porquê que empresas como o Odebrecht estão caindo. Eu não me lembro o ano, acho que foi 2012, 2013, que talvez exemplifique isso, quando lá no Iraque mataram um empreiteiro da Odebrecht. Isso. Quer dizer, no mínimo, a morte dele mostra que ela estava lá também, no Iraque, claro, disputando espaço com as empresas americanas. Claro. Né? Claro. Aí fica aparecendo o título de um filme dos anos 50, A Morte Comanda o Espetáculo. Entendeu? É isso, é transparente. Entende? Mas acontece que você é bombardeado assim, 24 horas por dia, né, para acreditar em outra coisa. E as palavras são terríveis. Você olha assim, tropas dos Estados Unidos chegam a Bagdá. Tropas dos Estados Unidos, ou de qualquer outro país, ocupam Bagdá. Agora, uma coisa que é legal, porque as terras que não são cultivadas constitucionalmente estão destinadas à reforma agrária, ninguém diz. Camponeses, MST ocupa a fazenda de tal canalha, que tem um monte de terra para especular e não cultiva, para pressionar para que a Constituição seja cumprida. Não. MST invade. Quer dizer, as palavras, gente. E a gente às vezes repete sem perceber.
Às vezes a gente repete sem perceber. Tem que tomar cuidado quando a gente diz isso. Tem que tomar cuidado. É quando a gente vai contar a história dos anos 60, 70. A gente acostumou a dizer, sequestro do embaixador tal. Aquilo não é sequestro. É captura de um quadro do inimigo. Concordemos ou não com a prática. Concordemos ou não com a prática, aquilo não é um sequestro. Sequestro é coisa de bandido. Sequestro é coisa de bandido. Sequestro é coisa de bandido. Não. Foi a captura. E você vai dizendo, e as coisas vão se confundindo e perdendo todos os seus matizes. Perdendo todos os seus matizes. E as diferenças não aparecem. Que nem democracia, né? Que nem democracia. Maluf é democrata, Temer é democrata, o PT é democrata, o DEM, o DEM, que é uma piada, é democrata. Então todo mundo é igualmente democrata. Quem está mentindo? Ninguém está mentindo. É que é preciso qualificar que tipo de democracia a gente quer. É preciso deixar claro o que a gente quer. Mas as pessoas escondem. Dentro dessa questão da democracia, como é que você vê a construção dessa democracia pela consolidação hegemônica de uma só mídia, de um determinado tipo de mídia? Por exemplo, vamos pegar o caso do desmantelamento aqui da TV Cultura, do desmantelamento da EBC, ou dos jornais não trabalhistas, não operários, o fim do financiamento dos mídia blogs. cartelizada, oligopolizada. É o seguinte, tem uma coisa que faz muito mal ao pensamento das pessoas, que é uma brincadeira. Quem tem poder, manda. Quem tem juízo, obedece. Temos que substituir isso. A classe trabalhadora tem que aprender isso. E o nosso povo, os explorados e oprimidos. Quem tem poder, manda. Quem tem juízo, finge que obedece. E conspira. Ou faz isso ou não é nada. Entende? Ou não vai nunca deixar de ser o que é. Aí, visão conspirativa da história. Visão conspirativa da história. Uma coisa é uma visão conspirativa da história. Outra coisa é a gente saber que o inimigo conspira. Você acha que os Estados Unidos, França, Inglaterra, Israel, gastam milhões, bilhões em serviços de inteligência, ou seja, de espionagem, para não conspirar? Eu sempre achei que a CIA gastava milhões por causa do cafezinho. Deve ser, né? É do cafezinho, né? E para comprar presente no Dia das Mães, né? Deve ser, entendeu? Deve ser. E olha que eu não gosto de ter mãe no meio das conversas. Né? Então, ou a esquerda passa a pensar isso, tem que levar sempre em consideração as correlações de força. Mas não para se render. Apenas para fingir que obedece. Entende? Apenas para fingir que obedece. Acho que Você falou... que é se aliando com essas coisas que desde 1500 estão mandando no Brasil, que vão mudar o Brasil. Tem uma frase do Willy Brandt, chanceler alemão dos anos 60, mais ou menos, eu acho exemplar.
E o Willy Brandt não pode ser chamado de radical, anarquista, comunista. Não pode. Uma que é muito boa. Quando governamos com a direita, é a direita que governa. Os senhores que fazem só a política institucional deviam saber pelo menos isso. Agora é uma crítica à nossa esquerda, óbvio. Quando governamos com a direita, é a direita que governa. Por quê? Porque o desenho da sociedade é hegemonicamente de direita também. O que me preocupa é que estão sendo feitos atos, todos os dias quase, tem um ato em algum lugar no Brasil. Isso é bom, num certo sentido. Mas me preocupa saber se existe uma estratégia para esses atos. O ato, a manifestação, a passeata, estão no campo da tática, da forma de luta. Agora, qual a estratégia que se tem para isso? Porque se não tiver uma estratégia, eles vão se esvaziar com o tempo, por si sós. Entende? Por si sós. Então, tudo bem, estamos fazendo os atos. O que queremos com esses atos? Acumular força para quê? Como? E não adianta só mobilizar, é preciso organizar. E aí voltamos ao que eu já falei lá no começo, sobre os problemas das redes sociais. Elas sozinhas não são suficientes. Não são suficientes para o grande trabalho que a gente tem de organização pela frente.